Caro diretor da Escola Paulista de Medicina, professor Manuel Girão, queridos colegas, amigos e familiares. Estou muito honrado e feliz pela concessão do título de professor emérito da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. A minha vida epemista tem sido variada e ampla, e queria agradecê-la aos colegas e amigos dos diversos departamentos e da administração, com quem tenho convivido diariamente há 55 anos e que fizeram com que esse caminho fosse feliz e produtivo. Apesar de me considerar um verdadeiro epemista, o meu deslumbramento pelo curso médico, pela escola e pela própria atração pela medicina foram fenômenos tardios. A chama apareceu durante o terceiro ano com as sessões anátomo-clínicas do professor Silvio Carvalhal. Durante o curso médico, a maior influência foi Enio Buffalo, então um jovem assistente da cirurgia cardíaca com o qual aprendi a arte de ser médico e o ideal universitário. Na residência, Mário Caleiro Lima ensinou-me o ofício da endocrinologia e Oswaldo Luiz Ramos deu-me a visão de como crescer e buscar excelência. Nos Estados Unidos, na UCLA, aprendi que pesquisa não é para amadores, pois exige trabalho, organização e financiamento. E na Harvard com Sidney Ingbar, aprendi a ser empático com os pacientes e os colegas, e treinei isso lá mesmo, pois seu laboratório era uma complexa Liga das Nações. Se aprendi muito com os meus professores, aprendi mais com os meus colegas. Dessa maneira, principalmente, eu gostaria de mencionar o permanente envolvimento em todos os aspectos da minha formação com os colegas da endocrinologia e do departamento de medicina, muitos aqui presentes. Existe uma grande parcela comum em nossas carreiras e um constante e salutar processo de interferências e influências múltiplas. Posteriormente, para minha evolução, tive a competência de antigos alunos que viraram mestres e continuam a me ensinar todos os dias no laboratório de endocrinologia molecular e translacional e nos ambulatórios de tiroide e de neoplasia endócrina múltipla. Fazendo uma retrospectiva de minhas contribuições à EPM, eu gostaria de relembrar três aspectos: a residência médica, a pós-graduação, com a criação dos edifícios de pesquisa e a formação de pessoas. Motivado pela experiência pessoal, pois a residência foi o fato mais importante da minha formação, e tendo como exemplo muitos colegas que observei no correr dos anos, considero a residência médica nos moldes dos grandes hospitais universitários como o mais notável sistema de formação profissional. O aprendizado com responsabilidade, mas sob supervisão, e na forma de rodízio entre as diversas especialidades e tutores, dá as ferramentas necessárias ao desempenho da profissão. Dediquei-me bastante ao nosso sistema de residência e à formação dos residentes de clínica e de endocrinologia. Outro envolvimento importante foi a pós-graduação, onde estive ligado desde os seus primórdios e cheguei a pró-reitor, numa época de convívio extraordinário com Nestor Shore, Reinaldo Salomão e Jair Mari, talvez os anos mais produtivos de minha atividade de gestão, que culminaram com o desenvolvimento da ideia e da construção dos edifícios de pesquisa 1 e 2, um dos locais mais produtivos de geração de conhecimento da Unifesp. Finalmente, eu tenho me dedicado com entusiasmo à tarefa formadora de alunos de pós-graduação. Esse tipo de atuação é um permanente caminho de duas vias, pois quanto mais se dedica à formação e ensinamento das pessoas, mais se recebe de volta, seja na forma de aprendizado, seja pelo conhecimento de novas formas de pensar e de encarar os problemas, num constante processo de renovação. Gosto de citar sempre para os meus alunos o Talmud, onde se diz que aprendi muito com os meus mestres, mais com os meus colegas do que com os meus mestres, mas muito mais com os meus discípulos. Duas palavras para agradecer outras organizações que me ajudaram no desenvolvimento, em consequência também ajudaram a EPM, o Fleury e a FAPESP. Trabalhar no Fleury tem sido uma inspiração permanente pelo crescimento profissional, aprendizado e visão decorrentes da cultura daquela instituição. Trabalhar na FAPESP me ensina as razões do desenvolvimento científico do nosso Estado. Duas palavras para a família. Meu pai, que era médico, seguiu de perto minhas atividades acadêmicas, mas faleceu antes da minha formatura. O meu avô materno, também médico, estimulou-me a perseguir a carreira acadêmica depois da morte do meu pai. Tive a aventura, depois de médico, de trabalhar com ele e aprender a importância de ouvir o paciente, tirar uma boa história, estabelecer empatia, de acolher quem sofre. Muitos colegas tiveram a oportunidade de trabalhar com seus pais, o que é enriquecedor. Mas acho que poucas pessoas tiveram a fortuna de ter trabalhado com um avô, uma dádiva especial. Queria também, nessa oportunidade, agradecer à minha mãe o gosto pelo estudo e por ter mantido a família unida depois da morte do meu pai. A memória do meu irmão Flávio, que sempre foi uma alegria na minha vida,
a minha irmã Lucita, que ajudou muito na manutenção da chama familiar, e os meus cunhados, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, nora e genro, sempre presentes na minha vida. Aos meus filhos André e Carolina, pelas horas roubadas do seu convívio. Acredito que esteja sendo melhor avô para os netos do que fui pai para vocês. A minha mulher Yara, que sacrificou sua carreira para me dar estímulo, compreensão, carinho e presença permanentes durante os longos anos de formação e do exercício profissional. Tenho sido muito feliz com ela desde os idos de 1966. E, finalmente, os meus colegas e minhas amigas da EPM, da endocrinologia, da pesquisa, do Fleury, da vida toda, que para eles vale a citação de Nicolas Gogol, encontrada nas Memórias de Pedro Nava. Aparentar-se pelo coração e não pelo sangue, coisa de que só o ser humano é capaz. Muito obrigado.